pessoal, vamos lá. Seguinte, agora a gente vai falar sobre um tópico muito importante também da tua função de segundo grau, que é justamente sobre o vértice dessa função, tá? Então, olha só, primeira coisa que tu precisa entender é que o vértice nada mais é do que o ponto mais alto ou mais baixo da função, beleza? Então vai ser aquele ponto em que ela vai mudar de trajetória, né? Aquela trajetória em que ela, por exemplo, vai estar subindo e depois ela vai chegar nesse ponto mais alto e vai passar a descer. Então, ou seja, o vértice nada mais é do que o ponto mais alto ou mais baixo. Tranquilo? Então tu não vai ter dificuldade de identificar quem que é esse vértice. Tranquilo? Então olha só. Sabes que a função ela tem essa cara, já te falei, ax quadrado mais bx mais c, em que o a é diferente de zero. Só que agora a gente está falando do vértice, né? Que é o ponto mais alto ou mais baixo, como eu havia te falado. E aí, ó, para a gente entender isso, eu coloquei um gráfico aqui, tá? Em que eu tenho uma parábola com concavidade para baixo. Então, olha só. Se ela é côncava para baixo, eu já sei o que dela? Eu já sei que o A ele vai ser o quê? Menor que zero, já que ela tem concavidade para baixo. Já te falei isso nos vídeos anteriores. Então, de cara, o A dessa função aqui, ele é menor que zero. Se eu fosse te perguntar em relação ao B, o B, ele é maior que zero ou menor que zero? Como é que eu identifico isso? Percebe que ela está tocando bem aqui no eixo Y, né? Ela está tocando nesse ponto. Então significa que ela está tocando no eixo Y na ramificação crescente. Não te esquece que quando ela toca no eixo Y na ramificação crescente, o B ele vai ser o quê? Maior que zero. Beleza? Já que ela está tocando no eixo Y na ramificação crescente. Se eu te perguntasse em relação ao C, quem que seria esse C? Não sabemos o valor dele, né? É claro, não tem como saber porque eu estou representando só um exemplo gráfico, certo? Só que olha só, a gente sabe que o C ele vai estar bem aqui. O C é justamente o ponto que toca o eixo Y, né? Então a gente já sabe que se ele está acima do zero, né? Se ele está acima da origem, significa que esse C ele é maior que zero. Então, ou seja, só pelo gráfico tu já consegue fazer a análise dos coeficientes como nós já vimos. Quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C, ou pelo menos uma ideia de quem eles são. Se são positivos, se são negativos. Beleza? Então, olha só. Outra informação importante dessa parábola é que ela está tocando em dois pontos no eixo X. Professor, quem são esses dois pontos? São as tuas raízes. Lembra no exemplo que nós vimos? A gente identificou as raízes ou zero da função, né? Aqueles valores são para a gente as nossas raízes. Então são exatamente aqueles pontos que estão tocando o eixo X. Beleza? Então as minhas raízes aqui estão sendo x1 e x2. Beleza? Só que o ponto, o foco de hoje, a nossa intenção aqui é falar sobre o vértice. Certo? Então, ou seja, é sobre esse ponto mais alto, que é o ponto V, tranquilo? Esse V que a gente chama de vértice é justamente o ponto mais alto da parábola e se ele é um ponto, ele vai ter o quê? Coordenadas. Então significa que ele vai ter um valor para x, ou seja, o que a gente vai chamar de x do vértice, e ele vai ter também um valor para y, que a gente vai chamar de y do vértice, beleza? Então ele vai ter o x do vértice e o y do vértice, certo? E isso vai determinar justamente o ponto V, que é justamente o vértice, tranquilo? Esse V, que justamente tem o x do vértice e o y do vértice, ele vai ser representado algebricamente as suas coordenadas da seguinte forma, ó. O x do vértice vai ser representado por menos o coeficiente b da função, dividido por 2 vezes o coeficiente a da função. E o y do vértice vai ser menos o delta. Claro, esse delta, não te esquece que eu encontro quando eu faço essa conversão da função para a equação de segundo grau, certo? Dividido por 4 vezes o coeficiente a. Tranquilo? Professor, mas como assim? Por que essas coordenadas são representadas por essas expressõezinhas? Porque olha só, no caso do x do vértice, ele é representado por menos b sobre 2 vezes o a, porque ó, o x do vértice ele coincide justamente com o eixo de simetria da tua parábola. Então tu vai perceber que esse valor aqui, que é o x do vértice, nada mais é do que a média das raízes do meu valor do x1 e do x2. Então, ou seja, o x do vértice, quando eu pego o x1, somo com o x2 e divido por 2, ou seja, faço a média deles, eu obtenho
esse resultadozinho aqui, tá? Não te esquece que x1 e x2, se eu fosse representar da forma algébrica, eu ia usar aquela fórmula lá de Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes o coeficiente a. Então tu ia perceber que quando eu pego o x1, o x, quando eu considero o sinal positivo, e o x2 quando eu considero o sinal negativo, eu faço a soma e divido por 2, ou seja, a média desses valores, eu obtenho esse resultado menos b sobre 2 vezes o a. Agora, é claro, se eu quero identificar o y do vértice, eu já vou pegar esse valor, posso aplicar na minha função, né, no lugar do x, e fazendo as manipulações algébricas, tu vai perceber que o teu y do vértice vai gerar essa formulazinha aqui, menos delta sobre 4 vezes o a, essa expressãozinha algébrica. Tranquilo? Então a ideia aqui é o seguinte, tu identificar quem que é o vértice. Beleza, já sabe, é o ponto mais alto. E como é que eu determino esse vértice? Usando essa fórmula algébrica, que a gente vai trabalhar ela nos próximos exemplos. Beleza? É isso, valeu!